Oi, está no ar o UrbaCast, o podcast da revista Urbanova. E é aqui do Manza Studio que eu começo mais um episódio para tratar de um assunto super importante para quem é empresário ou deseja empreender. O caminho certo para você ter processos eficazes e aumentar o seu faturamento. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Viviane Budino. Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada, pelo convite de estar aqui hoje dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês. Isso mesmo. Olha, gente, a Viviane, ela é fisioterapeuta. Ela deixou o trabalho dela de lado para fazer a clínica odontológica do marido dela crescer. E em pouco tempo, eles saíram de um faturamento de 80 mil para 500 mil reais por mês. Vivi, como que isso aconteceu? E é verdade, Fabi. Eu acho que eu, como você mesmo mencionou, eu sou fisioterapeuta de formação e acabei deixando mesmo a minha profissão porque eu via muitas oportunidades com meu marido. Meu marido era o provedor da minha casa. E aí eu vi assim como que ele é um excelente profissional, mas não consegue alavancar a própria empresa. E aí eu falei, não, eu vou aprender a gerir todo esse processo. E foi onde eu fui atrás de formação, certo. Eu acho que assim, hoje crescer sozinho é muito mais difícil. E quando a gente entra, para um mastermind, quando a gente vai atrás de conhecimento, fica muito mais fácil. E aí foi isso que eu fiz, Fui atrás de conhecimento e apliquei todos os processos, Porque eu acho que pra gente gerir hoje, pra gente poder transformar uma clínica odontológica numa empresa, a gente precisa criar grandes processos dentro da nossa empresa. E foi isso que eu acabei aplicando e a gente teve literalmente essa grande transformação em apenas 3 anos, Fabi? Porque 3 anos é pouco tempo para uma grande diferença de faturamento. É impressionante, Primeiro, a sua determinação de fazer a diferença de uma coisa que talvez você também nem soubesse naquele momento que você falou, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Exato. Naquele momento, você nem tinha esse conhecimento, Fabi, eu acho que assim, eu também sempre fui uma pessoa que eu fiz fisioterapia, mas eu cheguei, estudei fora, e aí que foi onde eu fiz a formação de Pilates, e eu cheguei aqui e eu falava, eu preciso ter um estúdio de Pilates. Eu nunca fui aquela pessoa de vou dar aula de Pilates. Entendi. E aí, do estúdio de Pilates, eu via que eu precisava crescer, Então, já estava dentro de você, já estava ali, entendeu? Tanto que eu comecei… Quando eu vim do Brasil, morei na Espanha, quando eu vim pro Brasil mesmo, eu comecei a produzir para Vic Bold, porque eu fiz a exportação, eu queria empreender, eu queria crescer. E eu acho que foi aí a minha grande transformação, Entendi. Que eu vi que existia uma possibilidade de ganhar dinheiro empreendendo. Literalmente é essa. E agora me conta assim, quais foram as principais mudanças que você implantou que geraram esse aumento no faturamento, que isso vem crescendo mês a mês? Fabi, eu acho que assim, como eu mencionei mesmo, quando a gente consegue ir atrás do conhecimento e direcionar, Porque assim, quando eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, eu coloquei na ponta do lápis tudo que a gente precisava fazer para crescer. E isso envolvia crescer equipe, contratação de dentistas, da parte comercial. E tudo isso, eu via o meu marido tentando fazer tudo, E a gente não tinha braços. Então, foi aonde eu entrei, literalmente, com a formação para a gente poder contratar, treinar, E criar esses processos para poder aumentar os braços dentro da clínica, Sim. E foi onde a gente conseguiu criar toda essa equipe para ter um faturamento maior. E você teve que mexer também na questão de precificação, comissionamento de equipe, porque eu acho que essa é uma parte também bem desafiadora, Fabi, A precificação, a gente erra muito, Exato. Na verdade, assim, gente, era aquela coisa, trabalhava muito para ganhar pouco. Quando a gente falava até de um faturamento, e eu mensuro muito esse 80 mil, porque era nosso ápice de uau, quanto que a gente conseguiu faturar. E só que a gente via assim, a gente trabalha muito e não tem retorno financeiro. E aí foi onde realmente eu falei, vamos atrás do conhecimento para poder fazer. A primeira coisa que foi a precificação. Porque assim, a gente estuda muito o mercado, Quanto que se cobra? Quanto que outro dentista cobra sobre um tratamento e a gente vai cobrar igual. E a gente viu que tudo isso está errado, Então, quando a gente consegue aprender a metodologia de precificar o teu trabalho, quanto que custa a tua hora clínica, quanto que custa o teu retorno, quanto que você consegue ter lucro. Fabi, o mais engraçado é que eu via meu marido ganhar dinheiro, mas eu não sabia quanto que ele ganhava.
sabe? Eu não sabia o quanto que realmente a gente tinha para receber, quanto que era lucro, o que era faturamento. Isso para mim era muito confuso. Eu acho que é para todo mundo, sabia? Exatamente. Até para quem tá um tempão aí empreendendo, muitas vezes não tem isso claro. Porque a gente ganha. Quanto que é o lucro e fatura? Faturar é uma coisa, lucrar é outra, né? E misturar, né? Pessoa física com pessoa jurídica. Então, assim, quando eu comecei a separar físico com, né? Separar o físico do jurídico, quando eu realmente entendi o quanto que custava o meu tratamento, quanto que eu tinha de retorno sobre cada tratamento, quanto que eu podia bonificar, premiar, criar esse processo comercial dentro da minha empresa, que foi onde tudo alavancou, né? Então, assim, a ProQuality, né? Ela foi crescendo literalmente com a formação de equipes e conhecimento de quê? Quanto que eu podia, quanto que eu deveria vender, né? Sobre o tratamento da forma correta, né? E aí, onde a gente começou a ter o lucro. Então, quando a gente fala hoje de um faturamento, é um faturamento saudável, né? Para a gente poder vender bastante e conseguir a entrega também, né? Porque isso também pesa muito, né? Não adianta só vender e não conseguir entregar. Então, foi a forma que eu acho que é o primeiro pilar. Se a gente não vende, a gente não consegue nem pensar na entrega, né? É então, verdade. Você vive naquele sufoco ali, né? Apagando incêndios, Exato. né? A gente estruturou muito a parte de vendas, né? Que foi o nosso coração dentro da nossa clínica, para depois a gente estruturar todo o processo e a parte administrativa, porque se a gente não tem vendas, a gente não sabe não precisa o que administrar, né? E o que mudou em relação ao clima ali entre equipe e também o atendimento ao cliente? O que você implantou ali que você também percebeu que fez diferença? Que hoje vocês têm ali como resultado uns clientes muito satisfeitos, né? Exatamente, Fabi. Bom, Fabi, eu sou uma pessoa cristã. Então, assim, para mim, o nosso valor principal dentro da nossa clínica é transformar vidas através do sorriso. Então, assim, é essa cultura que a gente passa todos os dias dentro da nossa clínica. O que a gente pode fazer pelos outros, sabe? Vender a verdade, dar o nosso melhor. E isso foi a grande transformação de poder empoderar a nossa equipe dessa forma. Então, eles hoje, quando eles recebem, quando eles atendem, eles se sentem envolvidos desse mesmo objetivo, né? Com esse mesmo valor. Então, isso faz muita diferença, né? De entregar um tratamento, a verdade, né? E eu falo que hoje a gente se doa tanto para o nosso trabalho que o dinheiro, a recompensa, vem sem a gente perceber, sabe? Então, não é aquela coisa de vender a qualquer custo. Sim, ao contrário, entregar, oferecer, dar o nosso melhor e talvez isso daí seja a grande diferença, né? Porque se você tá ali focado apenas no dinheiro, sem se preocupar com... Ainda mais vocês, né? Que trabalham com essa questão de implante, de prótese, saúde, né? Saúde, muito ligada à autoestima, né? Exatamente. Eu acho que hoje, pra gente poder falar de qualidade de vida, é pensar na pessoa, né? Então, assim, é transformar. Sabe, o que a gente vê, assim, lá na clínica é o quanto ela não conseguia mastigar estando sozinha. E aí, você poder devolver essa dignidade para uma pessoa é uma grande transformação. E toda a minha equipe, é o legal que, assim, eu falo que o gratificante é o paciente abraçar a gente, de agradecer. Obrigada. Quer dizer, ele agradece a gente pelo tratamento que a gente está fazendo. Sim. Entendeu? Isso é uma grande transformação. É muito legal. Agora, assim, eu percebo, converso com muitos empresários sempre, eu vejo uma grande dificuldade do empresário sair do operacional, né? E como que é essa participação do seu marido, do Thiago, nesse processo? Thiago atende, né? Ele é a grande referência ali na clínica, tem um trabalho de excelência. Você acha que esse sucesso se deve a você ser uma pessoa de fora que está olhando só para a gestão? Ou o ideal é que o empresário saia um pouco da operação para conseguir enxergar ali o crescimento da empresa, Fabi, como um todo? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, gente, isso é assim, olha. Para você escalonar a tua empresa, o teu negócio, você tem que estar no operacional, na liderança, na gestão. Exato, sair do operacional. Por quê? Eu vou dar o exemplo até do Thiago, né? O dentista que está ali sentado no operacional, ele não consegue olhar. Ele não consegue olhar a parte comercial, ele não consegue olhar a parte administrativa porque ele está atendendo. Então, assim, a grande transformação da nossa clínica foi, sim, sair do operacional e ir para a parte de liderança, criar grandes processos dentro da clínica e treinamento.
né? Porque a nossa maior falha, e eu falo pela gente, que a gente errou muito, e a gente, né? E eu vejo isso hoje, toda vez que eu converso com um empresário, eu não sei treinar, o meu funcionário não faz, eu cobro, mas ele não me entrega. Mas é assim, quanto que você tá treinando? E o quanto você tá dando essa oportunidade pro teu colaborador se desenvolver lá dentro, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero que ele faça o que eu quero, não o que ele acha. Só que assim, essa troca, gente, tem tantos funcionários, tanta equipe que traz transformação. Então, assim, igual a gente tá fazendo aqui numa mesa redonda, sabe? De poder sentar, dividir, e a equipe sempre soma. Se ele entende o valor da sua empresa, o que você quer entregar, né? Independente do ramo que seja, ele traz ideias. Certo. E aí, quando a gente sai do operacional e vai para a liderança, a gente tem que abraçar, né, literalmente essa equipe toda nos processos. Então, assim, é escrever os processos e cobrar esse processo. E treino. Eu acho que treino é fundamental. Fundamental. Você falou também que você faz reunião semanal, né? O quanto isso foi importante ali toda dentro da empresa. Fabi. Você não fazia isso antes? Não, imagina, gente. Pra mim era até, eu falava assim, nossa, de novo, vou ter que treinar de novo. E hoje, assim, se eu não faço, a equipe cobra. Por quê? Porque realmente é esse bate-papo, tá? Não é feedback. Eu acho que assim, feedback a gente senta 1 a 1. Individual. Treinamento de equipe é literalmente mostrar os nossos valores toda semana. Mostrar o que a gente pode ser melhor, o que a gente deve alinhar de processo. E escutar. É mais escutar a nossa equipe do que só falar. Que legal, muito bom. Ó, agora eu quero fazer aqui um momento de mitos e verdades sobre empreendedorismo. Pode falar. Bora lá. Olha, esse daqui é bom, hein? Todo mundo fala isso aqui. Empreender é ter liberdade total. Você vai empreender, você vai trabalhar menos. Mentira. Eu já vou falar que é mentira, porque eu também sou empresária. Não. É ter liberdade total, Vivi? Não. Olha, eu vou te dar... Eu vou falar 2 situações, Fabi. Empreender é assim, eu falo que, né, todo mundo fala, empreender no Brasil é muito difícil. Eu acho que empreender em qualquer lugar do mundo é muito difícil, desde que você não esteja claro o que você quer. Porque a gente acaba trabalhando muito mais, são muitas horas, responsabilidades. Só que tem o outro lado que é muito gratificante. Hoje você poder sair da tua empresa, tirar férias, né, ficar 30 dias e a tua empresa continuar funcionando sozinha, faturando, sem você estar no operacional, é essa a grande recompensa, né? Mas você tá falando uma coisa aí que não é uma realidade de todos os empresários, né? Por isso que eu tô falando de processos, Fabi. Geralmente, se a gente não cria esses processos, fica todo mundo ali realmente refém da empresa, né? Não são todos que conseguem, por exemplo, tirar 30 dias, né? Fabi, é o que eu falo pra você. Se eu não tivesse aprendido a empreender, eu jamais seria a empresária que eu sou hoje. Antes, a nossa clínica era isso. Se meu marido fechava a agenda pra gente viajar, não faturava, era 0. Entendi. Então, era despesa, né? Porque continuava tendo os custos fixos. Então, hoje não. Hoje, com o nosso crescimento e a estruturação de toda a equipe... É possível. É muito possível. E aí, onde que eu falo que existe a recompensa. Porém, empreender... são para poucos, porque tem que ter muita resiliência, tem que ter muito determinação mesmo, eu acho, sabe? E eu acho também que esse conhecimento, né, que às vezes você tem que buscar, como você falou, seu marido era dentista, ele não era empresário, né? Como a maioria, Fabi. Como a maioria, eu sou jornalista e me tornei empresária, mas muito conhecimento a gente não tem mesmo, né? E tem que buscar. Vamos falar que médico, e a gente vê assim, quantos médicos são excelentes médicos, mas eles não são empreendedores. Porque nenhuma faculdade, né? Infelizmente, que nenhuma faculdade hoje ensina isso, né? Então, é isso que a gente foi atrás desse conhecimento, que foi a grande transformação. E é legal que a Vivi tá falando aqui do consultório odontológico, mas tudo que ela tá falando é válido para qualquer empresa, né? Qualquer empresa, É para qualquer empresa. Exatamente, porque as dores são as mesmas, né? A gente mais escuta. Eu vou para mais uma frase aqui. Basta ter uma boa ideia para dar certo. Basta? Não basta. Não adianta, né, Fabi? Ideias... todo mundo tem, eu acho que toda hora. Eu acho que, assim, se você tem uma ideia e eu não vou falar mais só uma ideia, porque, assim, ideias boas a gente tem toda hora. Eu acho que, assim, quanto que você está disposto a agir com essa ideia, né? Então, que é onde para esse processo. Eu tenho um monte de ideias, mas eu não consigo aplicar. Quando você tem um mastermind, quando você tem uma mentoria que consegue tirar isso da tua cabeça, colocar no papel e direciona você para agir,
Você consegue. Aí consegue. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa questão da mentoria e como é que você chegou nisso tudo. Vamos para mais uma frase. O empreendedor nasce pronto. Tem gente que fala isso mesmo, né? Eu não nasci para empreender ou eu nasci para empreender. Eu vendia brigadeiro quando eu era criança. Nasce pronto? Não, Fabi. Eu acho que assim, tudo são processos, entendeu? Eu acho que assim, todo mundo aprende. Eu também tinha uma frase que eu escutava muito, né? Vendas tá no sangue. Não, vendas são técnicas, entendeu? Então, assim, quem quer empreender tem que estudar empreendedorismo, tem que estudar sobre gestão, tem que estudar sobre processos, entendeu? E tem que estar envolvido nesse conhecimento, porque senão não vai, literalmente. Crescer rápido é sempre sinal de sucesso? Não, porque assim, você pode crescer e ao mesmo tempo a curva, a gente... Se não tiver preparado para ficar lá, não mantém. Exatamente, adianta vender e não porque conseguir não é entregar, fácil, né, manter. Entendeu? Equipe, adianta você contratar todo mundo e não treinar. Igual emagrecer, né? Às vezes você vai fazer um negócio e emagrece rápido, mas depois você não mantém. Exatamente, então assim, são processos, Fabi. Essa é uma frase que eu vou bater muito porque é doído para a maioria. Por quê? Porque não é uma grande transformação. E o resultado é o que você acabou de falar, emagrecer. Não são hábitos que a gente tem que mudar. Então, assim, são hábitos que a gente tem que mudar dentro da nossa empresa para você ver o crescimento saudável, que isso é o fundamental. Empreender é fazer o que ama. Você acha que basta o amor para ter sucesso? Amor não paga conta, né? Nunca pagou. Nunca pagou, não. Adultos fazem o que precisa ser feito, né? Criança faz o que quer. Então, assim, a gente tem que saber... Muitas vezes a gente toma decisões que, pessoalmente, a gente não gostaria. Mas a gente tem que pensar na nossa empresa, né? Então, assim, beneficiar um funcionário porque eu gosto dele. Mas é bom para tua empresa? Não. Então, assim... não, isso é totalmente mito. Porque não basta amor. Tem que colocar a mão na massa mesmo para poder... crescer. Eu queria que você falasse agora um pouco, você mencionou aí 2 vezes o Mastermind que você fez. Foi inicialmente um Mastermind voltado à área odontológica, Exatamente, é isso? Conta um pouquinho pra gente desse processo todo aí. Então, como eu falei, né? Quando eu fui pra clínica, fui ajudar meu marido, eu falei, gente, eu preciso aprender. Eu preciso aprender mesmo. Era uma coisa que já que eu tinha um desejo e fui atrás de conhecimento. E a gente entrou na Infinity, né? A Infinity é um mastermind direcionado para odontologia. Certo. Que foi onde me ajudou, assim, transformou. Eu falo que a minha empresa e a minha vida, né? Porque tudo a gente se transforma para uma pessoa melhor. Com gestão, parte administrativa, contratação de equipe, venda, gente, posicionamento, marketing, né? Porque a gente tinha uma crença de, eu não sei me divulgar, eu não sei falar. Então, tudo isso tem esse direcionamento. E com o crescimento desse conhecimento da Infinity, onde nasceu a The One. Né? A The One, hoje, ela nasceu da odontologia, né? Dos dentistas, as clínicas odontológicas, mas ela abriu para todos os prestadores de serviços, porque a gente viu que as dores são as mesmas. A essência ali é a mesma gestão. A mesma. Hoje a gente tem médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, advogados, engenheiros, jornalistas, né? Então, assim, a gente tem todos os prestadores de serviços, porque as dores são as mesmas, Fabi. Que precisa criar equipe, precisa criar processos, precisa saber vender, né? Porque a gente acha que vender é só um bate-papo, mas não é, né? A gente precisa saber o perfil comportamental das pessoas. Então, tudo isso... Então, uma metodologia que nasceu dentro da odontologia, eles ampliaram para a The One, hoje com membros do Brasil inteiro e de diversas formações. E algo muito importante que eu tenho para dizer para vocês agora. Viviane se tornou sócia da The One. Exato. E ela é a líder da The One em São José. É uma novidade isso, né? A chegada dela aqui, já tem sócios e parceiros no Brasil todo. E ela se tornou essa representante aqui em São José, trazendo a The One para cá. Agora fala um pouco também desta oportunidade, porque você está ao lado aí, Fabi, de grandes profissionais. Ricardo Novak, né, que está na liderança disso tudo. Fabi, eles têm embaixadores muito fortes. Então, como é que você chegou ali, do lado desses caras tão grandes? Fabi,
Eu acho que assim, eu tenho muita certeza disso, porque quando o Novak nos convidou, foi porque eu apliquei todo o processo dele, né? Eu acho que assim, é uma metodologia comprovada exatamente, porque hoje eu consigo abrir os meus números e não só, eu cresci, eu fiz. Hoje a gente consegue ter isso, né? Uma evidência dentro da minha clínica. Então, assim, hoje transforma. E quando ele abriu para outros prestadores de serviços e me chamou para ser sócia, né, da região, foi com muito assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, né? Uhum. Porque do mesmo jeito que transformou a minha vida, eu tenho certeza que vai transformar. Porque assim, a gente vê tantos empresários, mas tantos empresários que trabalham o dia inteiro e não consegue crescer, não consegue ter um faturamento que merece, né? Merece. E aí, é aí que a gente vai entrar, entendeu? Porque muitas vezes é só ajustar a rota. É só, literalmente, criar, ajudar. Literalmente, eu falo, pegar na mão e direcionar. Porque os empresários, a maioria, Fabi, tá sozinho. Né? A gente se sente sozinho e isso que desmotiva. Então, quando a gente está envolvido nesse mastermind com pessoas que têm o mesmo objetivo, trocando ideias, trocando dores, né? Trocando desenvolvimento, crescimento, que a gente pode fazer de transformação, a gente chega muito mais rápido, concorda? E deixa eu falar um pouco pra você, saindo até um pouco da pauta, né? Abrindo até questões mais pessoais. A Viviane, nós estudamos juntas, né? Estudamos juntas no colégio e a gente se reencontrou, né? Há alguns anos aí. Começamos a acompanhar o trabalho uma da outra. Eu soube da The One e hoje eu sou uma das alunas da The One. E o que eu posso dizer pra vocês... faz 6 meses, né, que eu iniciei. E exatamente, gente, eu sou jornalista. Eu comecei um negócio sem saber que eu estava começando um negócio. Eu tinha muito a questão da centralização, de eu dou conta de tudo, eu consigo e ficar extremamente sobrecarregada. A minha empresa depender 100% de mim. Então, assim, não posso ficar doente, não posso nada. Tá no hospital, eu tô no celular. E aí, esse processo tá fazendo mudar tudo isso, né? Então, a gente vem crescendo equipe, mudando posicionamento, vendas, atendimento ao cliente, enfim. Eu sinto que agora estou realmente... empreendendo. Depois de 15 anos, né? Fortalecendo essa questão do empreendedorismo mesmo. E é sensacional, assim, o quanto Fabi, a gente... E o legado, aplicando, né? A coisa cresce. E o legado que você vai gostoso. deixar, assim, porque a gente vê, é o que você falou. A maioria das empresas, quando quebra, né, quando fecha, que eu imagino que é bem dolorido para todo mundo, mas é exatamente porque ele não consegue mais. Ele chega, né, num burnout, porque assim, olha, é muita coisa. Equipe, vender, se não vende, não dá pra... né, precisa vender, mas não dá pra treinar a equipe. Lidar com funcionário é muito difícil. Então, assim, literalmente por falta de conhecimento. Sim. E quando a gente tem esse conhecimento, as coisas ficam muito mais claras. Legal. Então, a gente consegue evoluir. Então, eu acho que hoje, andar sozinho... E acho que quando você evolui, você proporciona oportunidades para as pessoas que estão ao redor, você motiva pessoas. É uma transformação, assim, né? Sem dúvida. Você se torna melhor na sua casa, para os teus filhos, né? Para sua família. É um processo muito completo, por isso que eu mencionei, né? É assim, ela não transformou, a The One não transformou a minha clínica odontológica. Ela transformou a minha família. Né? Legal. Até porque, assim, hoje o que eu posso beneficiar os meus filhos de conhecimento, de viagens, de lazer. Gente, quando que eu, até, né, nós mulheres, porque a gente, para empreender para mulher, eu falo que, assim, a gente cuida de casa, cuida de marido, cuida de filhos. E, assim, eu já tive a fase de não poder acompanhar o meu filho numa apresentação na escola. E hoje, você poder teu filho falar, mãe, eu preciso 9 horas da manhã. Você fala assim, eu tô indo. Isso é o prazeroso. É muito legal. Entendeu? Mas, para poder chegar nisso, tem uma luta. Tem a curva, entendeu? Que aí, volto a dizer, quando a gente tá unido, a gente chega muito mais rápido. E eu acho que o importante é não se desesperar. Tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo. É assim, agora talvez final de ano seja uma época boa para fazer essa reflexão, né? O que você me diz, assim, nesse momento que a gente tá, para quem tá assistindo e tá pensando, caraca, o que você diz, assim, sobre esse momento? Por onde começar? Um processo de transformação e um planejamento pro ano que vem. Acho que a gente tá muito nesse momento, né? O que deu certo? O que não deu certo? Como é que eu quero faturar mais ano que vem? Fabi, é assim, ó. Isso eu sempre faço na minha empresa.
tá? E eu sempre, todos os meus mentorandos, a gente faz exatamente isso, planejamento para o próximo ano. Porque a gente literalmente tem que colocar no papel o que deu certo e o que não deu certo e o que a gente tem que caminhar. Porque senão a gente também não tem um direcionamento, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa colocar isso. Mas eu acho que você parte de lucro. Eu vou falar para vocês que assim, olha, o quanto que você trabalhou e teve de lucratividade, né? Porque quem não tem lucratividade, primeira coisa, já tem que arrumar a casa. Quando você tem a lucratividade, o quanto você almeja crescer, né? Dentro do teu mercado, dentro do teu nicho de ramo. Então, assim, é esse planejamento. E quando a gente coloca uma porcentagem, né? Porque cada setor tem uma porcentagem, a gente consegue direcionar. Às vezes na contratação de equipe, às vezes aumentar outros setores dentro da empresa. Então, assim, fazer um planejamento anual é fundamental. É um bom começo. Precisa, é necessário, né? É necessário. E a gente tá nesse momento, então bora... E essa questão que você falou da lucratividade também tá muito relacionada a você analisar seus números da maneira correta. Porque às vezes você acha que você tá tendo lucro, né? Isso daí, assim... Eu tô o tempo inteiro com o empresário, né, gente? Às vezes a pessoa não contabiliza, de fato, todo o custo dela e precifica errado e acha que tá ganhando, Fabi, né? o que eu mais escuto, todas as nossas conversas, com todos, tá, gente? É assim, eu tô ganhando, eu tô faturando, eu tô pagando as contas, mas eu não tenho claro o que é o lucro. Entendeu? Por quê? Porque realmente tá ali, tá junto, porque estão muito envolvidos no processo. Então, quando você consegue, literalmente, sair do operacional e ir para a liderança, você consegue ver, né, o quanto que você paga para cada prestador. Outra coisa também que acontece muito. Muitas pessoas começam a empreender para ter um salário, né? Então, assim... quanto que você precisa ganhar, eu preciso vender porque eu preciso ter esse padrão de vida. E aí é onde desequilibra tudo. Então, assim, empreender hoje é você criar uma hierarquia dentro da tua empresa para você sair do operacional e a empresa continuar tocando sozinha. Ela tem que andar sozinha. Certo. Né? Porque se for para você ficar no operacional, não tem muito sentido ficar Não dá tempo para crescer. Não dá. Exato. Não tem aquele ditado, quem muito trabalho... quem muito... quando... Ai, meu Deus, não lembro. Mas assim, se você trabalha muito... se você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. É verdade? É exatamente isso. Quando você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Você tá muito no operacional, você não consegue pensar no quanto você precisa crescer. Tá vendo, gente? Então é hora de atitude. Atitude. Não adianta ficar só pensando, lendo livro. Exatamente. Sabendo que tem que ter atitude. Gente, tem que agir. Tem que agir. Se a gente não colocar... Bora pra 2026 diferente, então. Lógico. E a The One tá pra isso, né, Fabi? Hoje a gente trouxe a The One com muito orgulho para transformar a vida dos empresários de São José, de todo o Vale. Legal. Porque se deu certo para mim, Fabi, vai dar certo para qualquer pessoa que tenha essa determinação para transformação. Legal. Que legal, que bacana. Muito legal te receber, muito legal saber mais da sua história, da sua luta. Bom. E parabéns, né, por ter feito e ter acontecido e se tornado sócia e tá aí do lado do teu marido construindo uma história, né, de sucesso e ajudando também a transformar a vida das pessoas. Foi um prazer enorme te receber aqui. Imagina, o prazer é meu e poder falar sobre literalmente a The One hoje, que eu tenho muito orgulho de estar, né, envolvida, porque é o que eu falei, transformar a vida das pessoas e dos empresários, que eu sei que é uma dor de ficar sozinho, e você sentir que você não tá mais sozinho, isso pra mim é muito gratificante. Legal. E gente, Vivi é super acessível. Fala suas redes sociais, se as pessoas quiserem entrar em contato, bater um papo com você. A The One, né? É The One, São José dos Campos. E a Viviane, que é o Vivi Budino. Vivi Budino, Vivi seu Instagram Budino, pessoal. meu Instagram pessoal. Então, entre em contato com ela, fala, me ajuda, bora conversar, né? E é verdade, gente, assim, o que vocês precisarem, tô super à disposição. E a gente bate um papo, exatamente, entender, né, a dor. E porque, assim, entender se tá no caminho certo. Legal. Né? De direcionar tudo isso. Tô aqui. Muito obrigada. Obrigada também você que nos acompanhou em mais um episódio do UrbaCast, sempre trazendo temas relevantes aqui para você. A gente se encontra no próximo episódio.